Esse final de tarde maravilhoso traz uma luz rosa nesse céu azul, antes que tudo fique escuro. Eu passei uma semana com uma sensação de a cabeça um tanto vazia, esvaziada dos pensamentos. E de repente eu me dei conta que talvez, se eu usasse do truque que Buñuel nos sugeriu, no Anjo Exterminador, talvez isso funcionasse de forma a recuperar o fio condutor dos meus pensamentos. Assim sendo, voltei eu ao Flor, onde pude finalmente desatar o nó que havia sido dado exatamente dentro da ideia sugerida no Anjo Exterminador, que em um momento dado nós podemos recuperar o movimento, o processo de caminhada. Se podemos finalmente retornar ao ponto no qual fomos estancados em nosso movimento. Adoro essa ideia, a qual retorno algumas vezes na vida quando me sinto enodada no meu caminho, e funcionou. Então hoje estou eu aqui para falar sobre o tema da diferença. Nunca me parece suficiente voltar à noção de diferença como algo distinto da noção de mais ou de menos. Diferença como pura diferença. A qualidade de diferença é essa que vai nos permitir discernir entre uma coisa e outra. E numa operação matemática de subtração, a diferença é exatamente isso que resta, que cai como resto pela operação de subtração. Ou seja, a ideia de diferença como resto é algo que me inspira igualmente. Se vocês se lembram, no último vídeo eu falava sobre os traços, sobre os restos, e aqui retorno eu. E pensando sobre a questão da diferença que em nada se confundirá com noções quantitativas de mais ou de menos, diferença, qualidade que não se confunde com semelhante, diferença como noção de alteridade. Chego eu, então, a pensar sobre Maria, uma menina de 9 anos, a quem algumas vezes eu tive a oportunidade de ouvi-la. Maria que sofre tanto numa tentativa de descobrir uma semelhança entre ela e sua mãe. Maria, aos 9 anos, está em franco processo de constituição de sua identidade. Eis que essa mãe tão linda, tão bela, traz a ela algum sofrimento na medida que ela insiste em comparar-se, encontrar uma semelhança que não poderá existir porque são duas belezas distintas. E eis que então eu sou levada a pensar acerca do trabalho de construção de uma identidade. Poder inscrever uma diferença vai dizer do processo de elaboração de uma identidade pela noção de uma exclusão. O trabalho de identidade nos permitirá nos inscrevermos como um, portanto, excluídos de uma massa, portanto, desalienados de um ideal. Um ideal
que, como todos os ideais, é proposto por uma determinada sociedade, por um determinado tempo histórico que nos impõe ideais aos quais muito facilmente eu, você, nós todos, como Maria, nos alienamos, buscando encontrar esse caráter de semelhança. Quando do que se trata, talvez fosse em nosso processo, buscarmos sempre encontrar esse traço único que nos constituirá através de um processo de exclusão e não outro. Contudo, sabemos o quanto essa noção de essa nossa singularidade, tantas vezes nos rouba o conforto próprio de nos sentirmos parte de uma massa, de nos sentirmos idênticos a um outro, o que na realidade jamais poderíamos estar, equivocados nessa noção de igualdade, porque hoje, dentre tudo que eu estou aqui buscando, compartilhar, fundamentalmente tem essa noção de que não existe o igual, não existirá o mais, nem tampouco menos, quando se trata da constituição da identidade de um homem. E, finalmente, me lembro de que, há uma semana atrás, assistindo à entrega do Prêmio Nobel da Paz, a Nadia Murad, o jornalista nos revela que no Congo, essas jovens mulheres que foram submetidas aos assaltos sexuais, elas demandam à mídia que possa, ao publicar a sua história, não evitar dizer o seu próprio nome, como não evitar colocar as suas faces através das suas fotos. E eu achei tão absurdamente genial essa ideia, que contraria uma cautela que a mídia tem, no sentido de evitar inscrever vítimas. Essas moças, justo ao contrário, elas buscam inscrever o signo, inscrever uma imagem, um nome que possa diferenciá-las, que possa, de alguma forma, nos tocar na indiferença onde estamos assolados perante tantos crimes praticados contra nós, homens, pelo simples fato de não tolerarmos diferenças que nos constituirão homens. Hoje era isso que eu tinha a dizer nesse belo final de tarde aqui para vocês. Agradeço muito a atenção. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.